Deixa eu ver. Sim, Telegram. Então, o Telegram, gente, é o nosso nós, né, criamos um canal no Telegram. E, e esse canal, né, qual é a finalidade desse canal? Passando aqui para vocês, para vocês também, né, participarem. Então, baixar o aplicativo, né, Telegram é um aplicativo semelhante, quem não conhece, né? É um aplicativo bem semelhante ao WhatsApp, na verdade, até com algumas funcionalidades a mais. E nós aqui na igreja em Goiânia estamos migrando mesmo, né? A ideia é realmente migrar totalmente. Estamos fazendo isso nesse período, migrar o nosso formato de comunicação com os membros da igreja, visitantes e com todos aqueles que seguem de alguma forma, migrar o nosso contato essencialmente para o Telegram. Então vamos excluir, né, daqui a algum tempo as listas de transmissão que temos no WhatsApp e vamos migrar totalmente para o Telegram. Então esse processo já iniciou e eu queria que você estivesse lá, né, baixando o aplicativo, você cadastra, né, o seu número. É um mensageiro, né, um aplicativo de troca de mensagens, mas nós temos aí a oportunidade de criar um canal, né, um canal do Verbo Goiânia lá. Então ao baixar o aplicativo, ao se inscrever, fazer todo o processo, é tudo gratuito, né, claro. Então você procura, na descrição lá na lupinha, você procura Verbo Goiânia, e você vai ter acesso ao nosso canal lá no Telegram. Então, além de, né, termos toda uma comunicação melhor por esse canal, né, menos invasivo e mais produtivo de verdade, então nós temos algumas programações que estamos lançando especialmente para o canal que nós temos no Telegram. E aí o Josival lembrou aqui de um que é Minutos de Vida, são devocionais feitos pelas pessoas da nossa igreja, os membros da nossa igreja, né, que vão ser lançados aí todas as quartas e domingos. Então, todas as quartas e domingos nós vamos ter esse devocional sendo lançado, especialmente e unicamente no nosso canal do Telegram, não vai estar em nenhum outro lugar, para termos essa experiência boa, né, de recebermos a palavra através daqueles que fazem parte dessa igreja, que estão cheios da palavra, cheios de alegria, cheios de vida. Então é uma forma também de a gente poder comunicar coisas do céu através do nosso canal com o povo da nossa igreja, né? Um povo tão maravilhoso. Tá bom? Então faz isso, baixa lá e se inscreve, vai ser bom demais. Amém, gente. Então, dando prosseguimento, né, a nossa temporada de bons conselhos, né? Conselhos do coração de um pastor. E aí a gente está pegando esse livro aqui, né, como base. Eu quero falar hoje exatamente sobre rocha, né? Sobre edificarmos a nossa vida sobre a rocha, né? E tem um texto maravilhoso, né, falando essencialmente sobre isso, lá em Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Eu vou ler para vocês, tá bom? Mateus 7, 24 ao 25. Diz o seguinte: todo aquele, pois, né, que escuta estas minhas palavras, isso Jesus falando, e as pratica, eu, Jesus, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? E desceu a chuva, né, ou caiu a chuva, veio a tempestade, correram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, mas aquela casa edificada sobre a rocha não caiu, porque estava exatamente edificada sobre ela. Amém? Que texto maravilhoso, né? Tão conhecido. Eu creio que todos aqui já devem ter tido contato com esse texto, né? Ouvido ou lido, ou as duas coisas. O fato é que Jesus olha para a gente e ele fala: olha, aquele que edifica a sua vida sobre a palavra, né, que monta a sua vida, que estabelece a sua vida, estabelece a sua crença, estabelece a sua família, os seus laços de relacionamento, estabelece o seu trabalho, estabelece as suas emoções, estabelece a sua prática, né, diária sobre a palavra ou na palavra. Então Jesus disse: eu vou comparar essa pessoa àquele construtor, né, que edificou a sua casa sobre a rocha. E você sabe que na continuidade, Jesus ele fala sobre a questão de quem fez, né, ou quem construiu sua casa sobre a areia. Então,
ele diz: quem constrói a sua vida, né, quem edifica a sua vida sobre a palavra, então é a mesma pessoa, é a mesma coisa de uma pessoa que edifica uma casa sobre a rocha. Vêm os rios, descem as chuvas, as tempestades, sopram os ventos, o rio corre por entre aquela casa, mas porque ela está edificada sobre a rocha, então ela não vai cair, ela não vai desmoronar. Ao passo em que quem não constrói a sua casa sobre a rocha, mas constrói sobre a areia, então ela está levantando de repente até um pouco mais rapidamente, mas se vierem os rios, se vierem as tempestades, se soprarem os fortes ventos, aquela casa vai ser derrubada. E é interessante um ponto bem específico aqui, no início do versículo, Jesus diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Né? A edificação da casa que alguém faz sobre a rocha é comparada de fato a alguém que edifica a sua vida escutando as palavras de Jesus e praticando. E aí vamos identificar algo aqui bem interessante, bem importante, no que diz respeito a... Peraí. A mãe da Val. Gente, a mãe da Val fez aniversário ontem, olha aí. Meu Deus, que coisa boa. Aleluia. Que bênção, gente. Parabéns para a senhora, viu? Oh, glória a Deus. Que bênção, bom demais. Parabéns. Deus abençoe sua vida. Fizemos uma pausa aqui, gente, para poder celebrar. Glória a Deus, gente. Que coisa boa. Então, parabéns nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, em nome de Jesus. Amém? Que bênção. Bom demais. Eu falava então sobre a questão de edificar de edificar a vida, né? Sobre a palavra. E aí temos um ponto interessante a esse fato, né? É claro, isso é evidente para a gente, né? Que Jesus é a rocha, né? Ele é por si só a rocha. A Bíblia apresenta Jesus como a pedra angular, né? A pedra fundamental, a pedra sobre a qual toda a igreja é edificada, né? A pedra sobre a qual toda a estrutura de vida, né? Nossa individual e nossa como corpo de Cristo, como membros do mesmo corpo, essa estrutura edificada sobre essa rocha, sobre esse fundamento chamado Jesus Cristo. Amém? Agora veja, Jesus, ele próprio, né? Ele compara aquele que constrói a sua casa sobre a rocha com aquela pessoa que ouve as palavras e pratica. Então, veja que não é simplesmente, né, mesmo, me permito usar essa expressão, simplesmente estarmos em Cristo. A condição de sermos enquadrados, né, ou comparados como sábios construtores que constroem a sua casa sobre a rocha, capaz de resistir às provações, às tempestades, às correntes de rios e ao vento forte. Essa comparação é feita com aquele não que simplesmente nasceu de novo e está em Cristo Jesus, mas com aquele que, ao nascer de novo e estar em Cristo Jesus, ouve as palavras que saem da boca de Jesus e as pratica. De fato, essa é verdadeiramente a rocha sobre a qual devemos edificar a nossa vida, ouvindo as palavras de Jesus e praticando essas palavras. Amém, gente? Existe uma verdade, né, que não está oculta, pelo contrário, está muito clara. Jesus, ele diz: aquele que escuta as palavras e as pratica, eu vou comparar essa pessoa com aquele sábio construtor. Então, existe um trabalho nosso, né, no que diz respeito à nossa vida com o Senhor, a nossa vida de respostas, né, à palavra de Deus, não simplesmente estar em Cristo, mas fazer algo com aquilo que recebemos da parte dele. Amém? E talvez isso seja um ponto de confusão e de frustração até que a gente pode encontrar em algumas pessoas, porque elas pensam: mas eu estou em Cristo, né? Eu nasci de novo, e por que as coisas não estão funcionando para mim? Ou por que as pressões chegam? Bom, o fato de as pressões chegarem não quer dizer que a gente está no lugar errado, né? O fato de pressões chegarem, de problemas se levantarem, não quer dizer necessariamente que a gente esteja no lugar errado. Pode ser fruto de erros nossos, né, equívocos nossos, enfim, às vezes até querendo acertar o alvo, mas de repente fazendo pelo caminho equivocado.
e aquilo traz consequências. Mas num sentido geral, né, numa vida com Deus, o fato de passarmos por provações, por problemas, por coisas se levantarem contra nós, não é um indicativo necessariamente de que a gente está errado, né? Mas é o simples fato de estarmos fazendo a coisa certa, de estarmos em Cristo. O diabo ele não tem para que ele mexer com quem está errado, né? Ou com quem está cego, né? Com quem não tem a luz de Cristo, com quem não nasceu de novo. Quem vive no pecado, o diabo não tem que fazer algo contra aquela pessoa, mas o diabo ele vai se levantar realmente sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, sobre aqueles que estão se esforçando diligentemente para viver uma vida com o Senhor. Então, quando coisas chegarem, quando situações difíceis chegarem, se apresentarem, né, você sabe, eu estou em Cristo, sabe, essa lembrança tem que chegar para você e para mim, nós estamos no lugar certo, amém? E como nós temos um adversário, esse adversário vai querer o tempo todo tirar a gente do foco. Isso é um ponto. Agora, um outro ponto, né, foco desse versículo aqui, do tema que a gente está falando hoje pela manhã, é que se nós estivermos em Cristo, né, nascermos de novo, mas não praticarmos a palavra da verdade, nós abriremos uma brecha, uma porta mesmo, por onde o diabo pode nos atacar. Veja que a Bíblia fala que o diabo anda em derredor, procurando quem possa tragar. Bom, primeiro, e são duas coisas, né, que esse texto traz, se não me engano, no Evangelho de João. O diabo ele é como um leão. A Bíblia não fala que ele é um leão, né, mas ele anda ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, três coisas aqui que a gente pode entender. Primeiro, ele está ao derredor. Derredor é uma condição que está afastada, né? Existe imagine assim, você ao seu redor, né? Imediatamente ao seu lado, é como se tivesse um risco, né? Quem já brincou daquelas brincadeiras de cada macaco no seu galho, né? Faz aquele círculo em volta de si, né? E cada um vai pulando de um círculo para o outro, mas quando você está naquele círculo, você está de alguma forma protegido, ninguém pode entrar no seu círculo, né? Enquanto você estiver dentro dele. Então a brincadeira gira em torno mais ou menos disso aí. Basicamente, né, quando pensamos sobre isso, estamos dentro de um círculo. Esse círculo chama-se salvação. O diabo não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor, ele está para fora dos limites desse círculo de salvação, não é? Então ele não está tão perto que possa tragar, ele não está tão perto assim que possa nos prejudicar, né, que possa nem mesmo nos arranhar. Ele está num lugar em que nós estamos seguros e protegidos, guardados por essa salvação que está ao nosso redor. Então o diabo está ao derredor, primeiro ponto. Ele ele é como um leão, ele não é um leão, mas ele ruge, né? Faz um barulho parecido com, ele tenta fazer uma ceninha com relação a isso, mas ele não é um leão, ele é um derrotado, ele é um fracassado. Um terceiro ponto que fala sobre esse texto, né, especificamente acerca da atuação do diabo, ele está ao derredor, ele ruge como um leão, mas ele procura a quem possa tragar. Então veja, não é qualquer um que ele pode tragar, não é qualquer um que ele pode ferir, mas ele procura. Agora veja, se o diabo está, né, exercendo um trabalho de procurar, nós temos que do lado de cá exercer um trabalho de fechar todas as brechas. E é isso que Jesus fala: aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, né, são como aqueles que edificam a sua vida escutando as minhas palavras e colocando elas em prática. Escutar as palavras de Jesus e colocá-las em prática é como você fechar todas as portas e brechas por onde o diabo poderia, né, ter acesso à sua vida e à minha. Então veja que não é única e exclusivamente estarmos em Cristo ou sermos cristãos ou declararmos salvação, né, em Cristo Jesus. Isso é o primeiro passo, obviamente isso é a primeira coisa que temos que fazer. Agora, a edificação da casa não está centralizada no fato de nós sermos salvos, mas no fato de, porque somos salvos, ouvimos as palavras de Jesus e as colocamos em prática. Então isso vai de fato, ponto após ponto, degrau após degrau, nos fazer edificar a nossa vida sobre essa rocha. Amém? A rocha é de fato a palavra de Deus. A rocha de fato é a palavra ouvida e praticada. O pastor Reagan, nesse livro, ele chega a comparar e fazer essa menção das águias. E
a observação que ele faz é sobre como as águias constroem os seus ninhos, aonde e como. Então as águias constroem os seus ninhos, né? A águia você conhece, aquela ave exuberante, maravilhosa, imponente, né? Realmente cheia de poder, né? Certamente um dos animais mais fantásticos que nós temos na natureza. A águia, ela constrói o seu ninho com alguns elementos que outros pássaros não conseguem, por exemplo, com madeiras, né? Com pedaços fortes de madeira, a águia leva para lá. Depois ela forra aquele ninho que ela acabou de construir, bastante forte, bastante cheio de materiais realmente fortes, né? Pesados, e aí ela forra aquele ninho com todo o conforto, né? Com penas, e ali ela estabelece a sua casa, a sua morada. Agora, o fato ela constrói o seu ninho não em qualquer árvore, não em qualquer lugar. As águias sempre constroem os seus ninhos nas fendas das rochas. Então imagina uma montanha que tem uma fenda dentro, né, que tem ali uma fissura. É nessa fissura, é nessa fenda, né, dentro da rocha, que a águia constrói o seu ninho, que a águia constrói o seu habitat, a sua morada. Então veja, Jesus ele está nos comparando, ou, na verdade ele quer que nós sejamos assim, né? E ele diz que ao sermos assim, então seremos comparados dessa forma. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, veja que é uma sequência de fatos. Não é apenas ouvir a palavra, mas é praticar a palavra. Não é só ouvir as boas notícias, mas é colocar para fora as boas notícias, é executar as boas notícias, é vivenciar e experimentar as boas notícias. Então, ouvir a palavra de Deus, colocar a palavra dele em prática, isso é uma forma de fundamentar e de edificar a nossa vida sobre essa palavra que estamos ouvindo. Seremos comparados então a esse construtor sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe, gente, então nesse exemplo que nós estamos passando, vivenciando, experimentando, é mesmo importante que nós nos levantemos por dentro. Isso é uma coisa que você e eu vamos ter que fazer, independente de como o clima está do lado de fora, né? De como as coisas estão externamente. Veja, existe um ponto aqui que você e eu precisamos considerar. Deus conta conosco para nos levantarmos nele, não nas circunstâncias, né? Deus nos chama, a palavra de Deus nos chama e nos convoca, e nos motiva e nos impulsiona a fazer coisas, não, ou a nos levantar, né, em confiança, em declaração, não por causa das circunstâncias, mas por causa da palavra. Amém? Então, o clima do lado de fora pode estar um pouco diferente, a tempestade, enfim, os fortes ventos, como Jesus diz aqui, essas coisas podem chegar, os rios podem correr e dar contra essa estrutura que nós temos, mas o fato é, se a nossa estrutura estiver de fato alicerçada sobre a palavra, ouvindo e colocando em prática, então quando os ventos chegarem, nós estaremos firmes. Agora veja, e eu quero finalizar com isso, porque esse é um ponto extremamente importante para nós considerarmos. Jesus ele fala sobre a questão, sobre essa ocasião de aquele que edifica a sua vida, né, sobre a palavra, ouvindo e colocando em prática, é comparado, como eu já falei algumas vezes aqui, a aquele sábio construtor que edifica a sua casa sobre a rocha. Quando os fortes ventos chegam, quando a tempestade dá contra, quando os rios correm e batem contra aquela casa, então, porque aquela casa já está, né, edificada sobre a rocha, sobre a palavra que sai da boca de Deus, então ela não vai ser abalada. Veja que é diferente, né, se nós pensarmos desse ponto de vista, Jesus não está falando para nós começarmos a construir quando a tempestade chegar. Quando a tempestade chega, quando o dia mau chega e de repente se abate sobre nós, é um tanto mais difícil nós começarmos a colocar a casa, né, num processo de construção da palavra. É claro que, né, e trazendo uma forma um pouco mais clara da gente, enfim, colocar isso, sabe, gente, a Bíblia fala, e isso é uma verdade, as misericórdias do Senhor, elas vão se renovar todos os dias, né? A graça dele, a força dele, o poder de Deus vai estar pleno e vai estar em operação em nosso favor, tão logo nós peçamos a Ele, tão logo nós recorramos ao Senhor. A boa mão de Deus vai estar sobre a nossa vida e vai nos tirar de qualquer vala que porventura tenhamos entrado.
Isso é um fato, amém? Agora, alguns danos, alguns processos podem e devem ser evitados se nós nos anteciparmos e edificarmos a nossa vida ouvindo e praticando a palavra, amém? Construir essa casa, construir a nossa vida, construir confiança sólida em Deus no meio da tempestade é possível? É possível, mas gera um pouco mais de esforço. Imagina se você tivesse que subir uma escada rolante, né? A escada que está descendo e você quisesse subir, né? Talvez você conseguisse aí com algum esforço subir 2 degraus, mas enquanto você sobe 2 degraus, você desce 4, né? Veja, talvez você consiga chegar lá no topo. Você vai ter que colocar um esforço bastante grande, né, para poder ir contra aquela ação que está vindo em sua direção e você romper e chegar lá em cima, ou seja, subir numa escada rolante que na verdade ela está descendo. É um esforço, você pode conseguir? Pode conseguir. É possível? É possível. E a graça do Senhor vai nos sustentar em momentos em que estivermos de repente recebendo coisas contra nós e tivemos que remar contra aquilo para poder, veja, estabelecer confiança na palavra, estabelecer a prática da palavra. Vai gerar um pouco mais de esforço, a gente vai ter que persistir um tanto mais, né? Mas vamos conseguir. Fato é que a instrução de Jesus é: construa a sua casa sobre a rocha. Como? Ouvindo e praticando a palavra. Quando as forças contrárias chegarem, a casa já vai estar estabelecida, a vida já vai estar estabelecida, a confiança em Deus, a prática da palavra, a experimentação de Deus já vai estar no seu devido lugar, né? Nós já vamos ter experiências com Deus o suficiente para entender: rapaz, esse problema está chegando, mas Deus é comigo. O maior habita em mim, muito maior do que aquele que está no mundo. Então, a expectativa do coração de Deus, expressa aqui com as palavras de Jesus Cristo, é: aquele que construir a sua vida sobre a minha palavra, ouvindo e praticando, veja, quando as coisas chegarem, quando os problemas se levantarem, ele vai ficar firme, amém? E se hoje, né, exatamente hoje, você está enfrentando algum problema, alguma situação, coisas que estão vindo contra você e atacando áreas da sua vida, né, que você não tem uma estrutura formada já, né, solidificada, como essa casa construída sobre a rocha, não tenha medo sobre isso, porque, como eu acabei de falar, a misericórdia do Senhor, a graça dele, a força dele, né, vai operar na sua fraqueza, vai operar nesse dia, vai ser o teu braço sustentador e vai te tirar dessa situação. E com certeza você vai conseguir sair disso, né, muito melhor e muito mais forte do que quando entrou nesse processo. Agora, que isso também nos sirva de alerta, né, para que a partir de agora, nas áreas em que sabemos, preciso solidificar, preciso ouvir a palavra, preciso praticar, preciso estabelecer a minha vida sobre a palavra de Deus e essas áreas da minha vida sobre a palavra, para desenvolver então confiança e solidificar mesmo a minha fé no Senhor. Então, a partir de agora eu vou fazer. E quando porventura outros rios, outras tempestades chegarem, então eu não vou mais ser pego de surpresa, eu não vou ter que fazer mais tanto esforço, porque eu já vou estar pleno na minha confiança no Senhor, né? Eu já vou ter conhecimento suficiente de Deus, do seu braço forte, que estão comigo, estão em meu favor, e essas coisas não vão mais me pegar, né? Não vão mais atormentar a minha edificação. Amém, gente? Então, que essas sejam mesmo as instruções, as palavras, né, que vão ecoar nos nossos ouvidos. Veja, o processo que Deus deseja é ouvirmos a sua palavra, confiarmos nela, praticarmos ela, e então seremos comparados com esse sábio construtor. Amém? Eu lembro de um provérbio, não lembro agora exatamente onde ele está, mas eu sei que em Provérbios diz que a sabedoria consiste em você fazer algo. Veja, o inteligente ele aprende com os seus próprios erros, né? O inteligente ele vai errar, ele vai entender que errou e ele vai consertar aquilo, né? E claro, com o poder de Deus e com o socorro do Senhor, vai se levantar daquilo e vai sair. O inteligente ele vai aprender com os seus próprios erros, mas o sábio ele vai observar as instruções, colocá-las em prática para que não erre. Então é sabedoria ouvirmos a palavra de Deus, colocarmos ela em prática, para que então quando
algum problema surgir, nós já vamos estar amparados pela própria palavra. Agora, se de outra forma, né, nós em alguma área não temos essa estrutura já solidificada, também é bom, né? Também é inteligente, mesmo que passando por algumas situações não tão saborosas, mas entender que a partir de então você pode vencer aquilo, você pode sair daquilo com a ajuda do Senhor e aprendendo com esse erro, né? Aprendendo com essa consequência, colocar novas bases, né? Novas estruturas na sua jornada, na sua vida, nessa mesma área que tem sido atacada, né? E também nas áreas que você sabe que precisa fortalecer. Então veja, é mesmo sabedoria, né? Hoje mesmo colocarmos em prática a palavra de Deus, ouvirmos aquilo que Deus tem ao nosso respeito, nos encontrarmos na palavra. Esse tem sido um tema, né? E eu quero finalizar com isso. Esse tem sido uma tônica, né, na minha vida pessoal, encontrar-me na palavra. Então, abrir a palavra de Deus e me encontrar nela, né? Saber em qual nível eu estou em áreas da minha vida, em fases da minha vida, mas com base na palavra de Deus, né? Não com base naquilo que eu acho, não com base naquilo que eu acho que seja verdadeiro ou que pessoas falam que é verdadeiro, não, mas com relação àquilo que a Bíblia tem como verdade, como caminho, como luz. Então, abrir a palavra, né? Me encontrar nela é a coisa mais segura que nós podemos fazer, né? Que eu tenho feito e que eu quero te instruir também a fazer. É importante você e eu deixarmos Deus falar conosco, porque uma coisa é aonde eu vejo que eu estou, outra coisa pode ser diferente daquilo que Deus vê, né, ao meu respeito, de onde Ele vê que eu estou. E sabe, às vezes eu poderia já estar bem mais na frente, vivendo e experimentando outras coisas bem mais além daquilo que eu estou hoje, e Deus sabe disso, e eu preciso saber o que Deus vê, né? Eu preciso saber como Deus me vê, eu preciso saber onde Deus quer que eu esteja, porque se eu estiver num lugar aquém disso, eu preciso dar os passos para poder chegar logo no lugar onde Deus tem para mim. E sabe, gente, é uma forma de nós não perdermos tempo mesmo, né? E experimentarmos, vivenciarmos, alcançarmos o que de Deus está proposto para a nossa vida. Então, encontre-se nas Escrituras, né? Faça mesmo isso, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, né? Ele é o nosso ajudador para trazer luz sobre as áreas em que nós precisamos solidificar a nossa vida pela palavra, ouvindo as instruções e colocando em prática, para que, porventura, quando alguma coisa acontecesse, algum problema se levantar, nós não sejamos pegos de surpresa e a nossa estrutura não se rompa, amém? Que nós não caiamos, nós não percamos a nossa fé, nem algo nesse sentido, amém, gente? Glória a Deus, que bênção, gente, que alegria. Eu quero orar por você, amém? Pai, te damos graças em nome de Jesus, pela Tua palavra maravilhosa, pela Tua graça, Pai, que está sobre as nossas vidas. Eu te agradeço por um dia novo, por um dia de paz, de alegria, em que ouviremos as Tuas instruções, ouviremos as palavras que saem da Tua boca, Pai, e colocaremos em prática. Eu declaro um tempo de sermos abastecidos dessa palavra e recebermos mesmo, Pai, força do Teu Espírito para colocarmos em prática e vermos mesmo nossa vida sendo estabelecida sobre a rocha da Sua palavra, Pai, sobre a Tua presença. E declaramos uma jornada nova em Ti. Eu declaro paz, eu declaro segurança sobre os meus irmãos, e que ao atentar para as Suas palavras, nós vamos realmente construir a nossa vida ao ponto de, mesmo que coisas venham contra nós, nós não seremos pegos de surpresa, mas teremos a nossa vida bem solidificada, a nossa confiança, Pai, bem pautada em Ti, no Teu caráter, que não muda, não tem sombra de variação. Obrigado, Senhor, por ser bom conosco, por ser o nosso Pai e por nos carregar, Pai, nos conduzir em triunfo em Cristo Jesus. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Amém, Nilson. Indo trabalhar, né? Amém. Bom demais. Gente, que bênção. Um grande abraço para vocês, tá bom? Amanhã, gente, amanhã é feriado, ok? Eu quero combinar com vocês aqui. Por favor, não fiquem tristes, né? Eu quero deixar isso aqui combinado com vocês. Como amanhã é feriado, eu vou tirar um pouco do tempo para poder organizar as minhas coisas lá em casa, né? Ter um tempo com a minha família. Então, eu
amanhã, excepcionalmente, especialmente amanhã, nós não vamos ter a live, ok? Mas eu vou deixar uma tarefa de casa. Se você puder tirar esse mesmo tempo da live para poder fazer essa tarefa de casa, você vai ser rica e grandemente abençoado. Que tarefa é essa? É pegar a sua Bíblia, né? Ontem nós tivemos uma live maravilhosa, com o Rafael Marques. Eu falei isso no início, quero repetir agora. Por favor, vai lá no nosso IGTV, já está lá disponível, né? A live que tivemos ontem à noite com o nosso querido Rafael Marques, diretor internacional, né, do Centro de Cura, passou da Igreja Verbo da Vida lá em Jaguaribe, João Pessoa. Então foi um tempo maravilhoso, e ele fez uma indicação, e essa mesma indicação eu quero passar para você, né? Amanhã, já que não teremos a live, né? Diego tá fazendo aqui chantagem emocional, mas nós vamos, já que nós não vamos ter a live amanhã, né, eu quero que você aproveite seu feriado, que você tenha um tempo bom também com a sua família, né, com o Senhor. Então, mas aproveite esse tempo que você estaria aqui na live para abrir a sua Bíblia, né, e ler os primeiros capítulos de Efésios, capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios. Amém? Então, leia mesmo. Tem duas orações, né? Na verdade, até você pode avançar um pouco para o capítulo 3 de Efésios. Paulo, ele faz duas orações ali excepcionais. Capítulo 1, versículo 15 em diante, você pode ler aquela oração, e depois de ler, leia novamente colocando o seu nome, né, na oração, e declarando isso para você mesmo. Então, faça esse exercício diligente, né? 7h30 da manhã, já pega a sua Bíblia, já lê aí os 3 primeiros capítulos de Efésios. Se quiser ler o livro todo, mas como exercício de casa, lê esses primeiros capítulos e seja ricamente abençoado com isso. Sexta-feira, então, voltaremos. Amém? Teremos um tempo bom aqui na nossa live pela manhã. Tá bom, gente? Então, eu amo vocês. Muito obrigado pela liberação também de amanhã, né? E eu amo vocês e declaro um dia de paz, um dia de alegria em nome de Jesus. Amém? Um beijo e até mais.